Áudio News. Manchetes, opiniões, comentários. Revista Oeste. Sem visitar áreas atingidas pelas chuvas no Brasil, Lula embarca para mais uma viagem internacional. Avança a reação de advogados contra Alexandre de Moraes. Comissão da Câmara aprova projeto que multa quem joga lixo na rua. Lula se reúne com Dino, cotado para o STF. Governo Lula quer voltar a usar BNDES para financiar obras no exterior. Uso político volta a ameaçar Petrobras, diz o Globo. ONG fundada por secretário de Marina Silva recebeu 140 milhões de reais em doações e gastou 80% com salários e serviços. Nicolas Ferreira. A única coisa que põe medo na classe política é o povo na rua. Vídeo. Mataram meu Clezão, desabafa a mulher de Clériston em manifestação na Paulista. Menina de 4 anos é a primeira norte-americana a deixar o cativeiro do Hamas. Parlamentares criticam abusos do STF em manifestação na Paulista. Irmão de Clezão vai à manifestação na Paulista por justiça. O tratamento da ONU a Israel é vergonhoso, diz chanceler israelense. STF prova que não aceita a existência dos 3 poderes. Crianças libertadas neste domingo tiveram pais assassinados pelo Hamas. Brasil sem medo. Após deboche de Moraes contra a OAB, entidade rebate. Patrícia Boliche será ministra de Segurança no governo de Javier Milei, diz imprensa argentina. Blog Generalidades. Yafadar, o terror e seus apoiadores. Marco Angeli. Brava gente brasileira. Orgulho de todos nós. Exatamente um ano depois. Paz mudo não muda. Desiree Rugani. Helena Magid, tia do refém russo-israelense Roni Krivoi, que foi libertado ontem pelo Hamas como um gesto ao presidente russo Vladimir Putin, revela que Krivoi conseguiu escapar de seus captores e se esconder em Gaza por 4 dias antes de ser recapturado. Magid diz que Krivoi disse a ela que inicialmente foi detido em um prédio que acabou desabando como resultado de ataques aéreos das FDI, e que ele conseguiu sair e fugir. Ele conseguiu escapar e se esconder sozinho por vários dias. No final, os habitantes de Gaza capturaram-no e devolveram-no às mãos dos terroristas, diz ela. Simon Godek. A maioria das pessoas acredita que as mãos foram a parte do corpo lavada com mais frequência nos últimos 3 anos. Mas na verdade foi o cérebro. Visegrad. Elon Musk e Netanyahu visitam juntos o Kfar Aza e são levados às casas de pessoas assassinadas ou sequestradas pelo Hamas no dia 7 de outubro. Bíblia presente. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19. Visegrad. Terroristas capturados do Hamas admitem que mantinham reféns no hospital Al-Shifa, que servia como quartel-general do Hamas na faixa de Gaza. João Luiz Mauad. Depois de apresentar denúncia por 5 crimes contra o preso, o próprio MP descobre que o sujeito estava apenas no lugar errado e na hora errada. Quantos outros casos semelhantes não há entre os milhares de presos? Esses processos coletivos copia e cola são um verdadeiro escárnio. É o oposto do conceito filosófico e jurídico de justiça. Paulo Cogos. Você pode criticar as ações das forças israelenses o quanto quiser. Nada muda o fato de que qualquer pessoa desejosa de continuar viva iria preferir entrar num avião comercial com 5 soldados da IDF * a entrar num avião comercial com 5 membros do Hamas. André Assi Barreto. Quando o direitista médio lacrava invertido, eu achava que aquilo era uma estratégia retórica, uma espécie de tentativa de dominar o âmbito poético e imaginativo do discurso. Mas o tempo passou e eu descobri que isso é a substância total do discurso desse direitista médio. Note-se antes que alguém se ofenda. Isso não é uma ofensa, mas uma constatação triste. Vou usar os exemplos com que tenho mais proximidade, que é a área da educação. Na sua ânsia por lacrar invertido, já me deparei com direitistas defensores da reforma do ensino médio. O argumento? A turma do PT é contra, então eu, direitista, preciso ser a favor. A dominação involuntária do campo poético não permite ao direitista ascender até o nível nem mesmo retórico, quanto mais analítico, onde buscaria uma alternativa que não fosse nem a manutenção do atual ensino médio nem a tal reforma, que foi conduzida pelos abutres de olho grande nas gordas verbas do Fundeb e pelos que querem trazer a influência do globalismo para a educação. Ou seja, a reforma pode até ser um golpe numa direção do petismo, mas não é no outro.
Tanto é que Lula trouxe Lehman para fazer parte das decisões da educação. A esquerda domina a educação não principalmente pela doutrinação, e o problema não se resolve com o fim da doutrinação, mas com gente com os valores corretos envolvidas com isso sem nozinho, portanto, e que dominem o mecanismo de funcionamento da educação. Enquanto isso não ocorrer, as decisões continuam a ser tomadas por esquerdistas, mesmo quando há direitistas no executivo. O novo fetiche nesse sentido são as aulas de educação financeira. Isso é a nova tábua de salvação, o novo bezerro de ouro da lacração direitista invertida de rede social. O lacrador invertido não faz ideia do que é a contratação de professores e da atribuição de aulas. Não adianta inventar aula nova e trocar os nomes de disciplinas se no frigir dos ovos, são os mesmos professores que ministrarão essas aulas. Ou seja, das 5.000 escolas de São Paulo, que deverão ter aí pelo menos 50.000 aulas, estimativa baixa de educação financeira, estas serão ministradas pelos mesmos professores da rede, que segundo o mesmo direitista de rede social, praticam doutrinação. Alguma dúvida que o mesmo cenário será utilizado para fazer o que já é feito, a doutrinação? Daniel Scott. Segundo o Fantástico, o guia que morreu atingido por um raio no Rio de Janeiro foi vítima do aquecimento global e do clima extremo pelo qual o planeta passa. Só não mostraram que o número de mortes de raios por ano não tem aumentado. Imagina se tivesse notas da comunidade na TV. Eduardo Vieira. A polícia da Irlanda está investigando MacGregor, aquele que é aplaudido herói brasileiro. Como tenho dito, é uma guerra de cosmovisões e nossos inimigos têm o sistema cooptado por eles. Nós, por outro lado, somos o povo, o ocidental não ideologizado e usualmente cristão. J.R. Guzzo. O STF se meteu numa aventura complicada, governar o Brasil sem a necessidade de obter um único voto, e sem a obrigação de cumprir a lei. Não quer, agora, abrir mão de nada disso, quando tenta ocultar suas responsabilidades pela morte de um preso que estava sob sua custódia. Ivan Kleber. A produção de carne de porco, arroz e feijão caiu 80% neste ano em comparação com o início da crise atual há 4 anos, admitiu o ministro da Agricultura do país, Idael Jesus Pérez. A produção de ovos caiu 50% no mesmo período. Em meio a tensões, 2 equipes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos visitarão a Guiana nesta semana, confirmou o vice-presidente do país, Jagdeo. Ele declarou também que todas as opções disponíveis para defendermos o nosso país serão seguidas. Todas as opções. Em comunicado emitido neste domingo 26, o grupo terrorista Hamas informou que busca estender sua trégua com Israel além do período inicial de cessar-fogo de 4 dias. Segundo reporta o jornal Daily Telegraph, Joe Biden deve telefonar ainda neste domingo para Netanyahu na tentativa de pressioná-lo a se comprometer com uma trégua prolongada. Silvio Navarro. Essa legislatura do Congresso Nacional, se não se ajoelhar outra vez para o STF, tem uma chance histórica de se reconectar com o povo e defender a Constituição, que nasceu ali. Josias Teófilo. Guilherme Fiuza me perguntou no Pingos nos Is em junho de 2021. O que não se desfaz do título do seu filme? Eu respondi. É a atuação das massas no cenário político. Eduardo Matos. Precisaram matar um inocente na prisão para reativar a dinâmica de massas que tem regido a crise da nova república. Agora, vamos ver a reação do sistema. Alessandro Loyola. A autossabotagem que detona seus resultados não tem início nos seus músculos ou nos seus ossos e ligamentos, mas na sua mente. Ao começar o dia, calibre direito sua mente. Ela é sua maior arma. Hoje no mundo militar, um super tucano filipino, produzido pela brasileira Embraer, foi perseguido neste domingo por 2 caças chineses Shenyang J-11. O incidente ocorreu no espaço aéreo sobre a Zona Econômica Exclusiva das Filipinas, no Mar do Sul da China, uma região do Pacífico que os chineses alegam que pertence apenas a eles. Ailton Benedito. Descriminalização das drogas, desencarceramento de criminosos, descriminalização do assassinato de bebês em gestação, impunidade de crimes de homicídio, estupro, roubo, tráfico, corrupção, etc. São temas que atingem profundamente direitos humanos à vida, à liberdade, à propriedade, à segurança. Artigo 5º da Constituição Federal.
Portanto, no debate público democrático, é impossível não haver polarização política relativamente a esses temas, que são indissociáveis da preservação da sociedade, da soberania do território, da dignidade da pessoa humana, do Estado democrático de direito, artigo 1º da Constituição Federal. Como não haver polarização entre 1. Assassinos versus vítimas. 2. Estupradores versus vítimas. 3. Abusadores de crianças versus vítimas. 4. Corruptos versus vítimas. 5. Invasores de propriedade versus vítimas. 6. Ladrões versus vítimas. 7. Terroristas versus vítimas. 8. Traficantes versus vítimas. 9. Organizações criminosas versus vítimas, etc. De outro lado, há regimes políticos onde a polarização correspondente a esses temas é impossível, e ninguém pode se opor, sem colocar em risco a própria vida e da sua família.